Você já pensou na possibilidade de, com apenas um único efeito, você trazer destaque e melhorar a qualidade e o contraste dos seus projetos? Então, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você faz esse efeito aqui de vidro totalmente personalizado pelo celular aqui no Photopea. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Davis Roseno, Design Divergente. E se você é novo por aqui e quer aprender a utilizar o Photopea pelo celular, eu te convido a se tornar um divergente. É só clicar aqui no botão de inscrever-se. Seja muito bem-vindo. Então já estou aqui com o meu projeto aberto, você vai abrir o seu projeto aí tranquilamente, no tamanho que você quiser, tá? Não tem problema relacionado a isso. E você vai subir a sua imagem. Para você subir a sua imagem, você vai vir aqui no menu Arquivo e clica em Abrir e Posicionar. Depois disso, a foto da sua imagem vai estar aqui. Se você precisar redimensionar essa imagem, é só você clicar aqui na opção de Mover, controle de transformação para aparecer esses quadrados, e aí você aumenta ou diminui aqui a sua imagem, tá bom? Então, dito isso, vamos agora para o tutorial. Primeiramente vai ter que duplicar a camada do fundo aqui da sua imagem, e se seu fundo aqui for apenas uma única camada, você duplica essa camada. Nesse caso aqui só temos uma única imagem, que é essa imagem aqui da modelo na academia, então a gente vai duplicar. Para isso a gente clica, segura e arrasta para esse ícone aqui, ó, de nova pasta. Então a gente já criou uma nova cópia, tá? Após isso a gente vai criar a nossa forma, o nosso quadrado ou até mesmo retângulo. Para isso a gente vai vir aqui na barra de ferramentas do lado esquerdo, clicamos aqui nessa opção, que é a opção das formas. Então nesse caso aqui, como a nossa forma, o nosso efeito de vidro vai ser um tamanho retangular ou até mesmo quadrado, a gente vai utilizar essa forma aqui padrão. Mas caso você queira uma outra forma, como um círculo, um oval, qualquer outro efeito, é só você clicar e segurar que vai aparecer aqui outras opções, como aqui o elipse, que é o círculo, ou alguma outra forma personalizada que você queira trazer esse efeito de vidro. Então já selecionamos aqui o retângulo, que é a forma que a gente vai utilizar, então a gente clica, segura e arrasta para criar aqui uma caixa, certo? Então clicamos aqui e agora a gente vai dar um aspecto arredondado aqui nas pontas dessa forma. Olha só, tá pontiagudo aqui e eu não quero isso, então para isso a gente vai clicar aqui nessa opção com a camada da forma selecionada, tá? Olha só, camada da forma selecionada. A gente vai agora nessa opção das propriedades e aqui nessas opções do raio você vai colocar o tamanho que você quiser. Então nesse caso aqui eu fiz o teste, fiz com 50 pixels e aí eu vou adicionar 50 em cada lado. Então vai ficar 50 na parte esquerda superior, embaixo também, e todos os lados aqui vai ficar 50. Então essa forma trouxe esse curvamento aqui nas pontas. Então dessa forma ela trouxe essa curvatura, trouxe esses cantos aqui arredondados aqui para nossa forma. Após isso, o que a gente vai fazer agora é pegar aquela camada do fundo que a gente duplicou, no caso é esse daqui, a gente segura e arrasta para cima da forma. Então a gente clica, segura e arrasta para cima da forma para ela ficar dessa forma aqui. E agora a gente vai vir nas opções da tecla de atalho. Essas opções aqui você clica, seleciona o Alt, dá um clique no Alt e agora você vai clicar na camada que você duplicou. Então você dá um clique aqui e essa camada vai ficar somente na camada de baixo, que é a nossa forma. Após isso a gente pode desabilitar aqui o Alt. E a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui para dar esse aspecto de vidro é colocando um desfoque nessa camada específica na qual a gente duplicou e colocou por cima da nossa forma. Então para isso a gente, com a camada selecionada, a gente vai vir aqui no menu filtro, vai vir aqui na opção de borrão e clica em desfoque gaussiano. E aqui você vai fazer o ajuste no desfoque da sua imagem, tá? Vai ter vezes que você vai colocar pouco desfoque, vai ter vezes que você vai colocar muito desfoque. Então não tem uma regra aqui. Nesse caso aqui da minha imagem específica, o padrão aqui 7.2 já está o suficiente. E eu clico aqui em aceitar. Então já trouxe um aspecto aqui bem interessante, porém não dá para ver muito o contorno aqui do próprio vidro, né? Para melhorar isso, a gente vai vir agora na opção aqui, ó, vou desabilitar essa opção aqui da camada. Agora a gente vai vir na opção do próprio shape, né? É a forma aqui que a gente selecionou. Então a gente vai dar dois cliques nela, vai abrir aqui o estilo de camadas e aqui nesse estilo de camadas a gente vai fazer o seguinte, vai adicionar um traçado, certo? Então a gente vai selecionar a opção aqui traçado e marcador. Aqui na opção do tipo de preenchimento a gente vai clicar e vai selecionar a opção de gradiente. Aqui a gente vai deixar o padrão mesmo preto e branco, porém esse ângulo aqui desse efeito a gente vai colocar aqui em torno de 130 mais ou menos. Vou colocar aqui 130, porque eu vou colocar essa numeração, porque basicamente se a gente notar aqui, ó, a iluminação em si da nossa imagem ela tá vindo desse canto aqui esquerdo. Então, obrigatoriamente, esse efeito de vidro ele tem que ter essa iluminação aqui na parte esquerda, tá?
Então isso é algo que você precisa anotar, também não é uma regra, vai depender de onde que está vindo a iluminação da sua imagem principal. Então nesse caso aqui 130 para mim já está interessante, porém o tamanho a gente pode ajustar para a gente ver mais ou menos onde é que está vindo a luz, tá? Então nesse caso aqui ó, a luz já está vindo dessa parte aqui superior, que é referente aqui à própria imagem, e quando ela vai se dissipando aqui, vai ficando cada vez mais escuro. Então para mim aqui esse resultado está interessante, porém esse traçado aqui a gente não vai deixar dessa forma, né? A gente aumentou aqui esse tamanho somente para a gente visualizar onde é que está a luz e a sombra desse efeito de traçado. Mas como a gente já definiu aqui o próprio ângulo, eu vou colocar aqui o tamanho de 2 pixels, tá? De 2 a 3 pixels já é o suficiente para você ter um resultado bem interessante. Após isso a gente arrasta aqui, clica em aceitar. Perfeito, já está pronto aqui o nosso efeito. Agora a gente já pode visualizar aqui, olha só, já está bem interessante aqui o nosso efeito. Já trouxe ali um desfoque no fundo, já trouxe um traçado aqui para evidenciar as bordas do nosso efeito. Já está bem interessante. Porém eu quero trazer um aspecto diferente, um aspecto diferenciado no efeito de vidro, porque existem diversos tipos de vidro. Tem o vidro mais liso, que é dessa forma aqui, tem o vidro que ele é mais estruturado, que ele tem alguns efeitos. Então para trazer um aspecto ainda mais forte no vidro, eu vou adicionar aqui duas outras opções. Primeiramente a gente vai duplicar essa camada aqui da forma que a gente selecionou. Vou clicar, segurar e arrastar aqui para baixo. Duplicamos, a gente joga por cima agora da nossa imagem aqui em cima. Perfeito, agora a gente vai alterar a cor. Vou clicar 2 vezes aqui nesse quadrado, vou alterar a cor para branco. Perfeito, agora aqui a gente já pode clicar nessa opção aqui para remover o efeito de traçado que a gente aplicou. Então a gente clica, segura e arrasta aqui para a lixeira. Ok, agora a gente vai clicar aqui na opção de camada, vai vir em objeto esperto, converter em objeto inteligente. E agora a gente vai adicionar aqui um efeito de ruído para dar mais aspecto de vidro. Então a gente vai vir aqui no menu filtro, vai vir em ruído e adicionar ruído. Aqui eu vou colocar no tamanho de 5 na quantidade e aqui a gente seleciona monocromático. Então ele vai ter esse aspecto aqui, olha só. Coloquei, olha só, antes e depois, antes e depois. E agora a gente clica em aceitar. Em seguida a gente vai vir aqui na opção das opções de mesclagem, vai clicar aqui na opção de multiplicação. Então olha só, antes e depois, é algo bem sutil, bem suave mesmo. Olha só, antes e depois, antes e depois. Então a gente já fez aqui a primeira configuração desse efeito de vidro, e a segunda configuração eu quero trazer uma textura para esse efeito de vidro. Por si só, aqui já está bom o suficiente para você utilizar nos seus projetos, porém eu quero dar um tchan a mais. Então para isso, o que a gente vai fazer aqui? Primeiramente a gente vai clicar na opção aqui da camada, né, que é a modelo aqui, a camada do fundo. A gente vai vir aqui no menu filtro, vai clicar aqui na opção galeria de filtros. Aqui agora a gente vai clicar nessa setinha aqui, ó, para abrir as opções, e a gente vai descer até achar a opção aqui chamada vidro, que é específica para vidro. Então a gente clica e aqui olha só, esses aspectos aqui tá interessante, mas a gente não quer isso, quero fazer algumas alterações. Então vou clicar aqui na setinha para minimizar essa parte, para a gente ter uma visualização melhor do nosso projeto. Aqui tá a distorção, que você pode aumentar a distorção ou você pode diminuir, tá? Eu vou deixar aqui em 2. E aqui nessa parte de suavidade você pode aumentar aqui, ó, para trazer algo mais suave nesse efeito de vidro, tá? Eu vou deixar aqui em torno de 5 mais ou menos, já tá interessante. E aqui o escalar você pode aumentar também a escala para mais ou até mesmo para menos, tá? Vou colocar aqui, ó, um efeito em torno de 100 mais ou menos, 75 a 80. Nesse meu caso aqui específico dessa minha imagem já está o suficiente. Agora a gente clica aqui em aceitar. Então olha só como esse efeito de vidro já ficou bem mais realista, já trouxe um aspecto bem mais interessante aqui para o projeto. E como essa camada aqui está como objeto inteligente, a qualquer momento a gente pode fazer alterações nesses efeitos. Então a gente pode clicar aqui, ó, nessa opção galeria de filtros, dar 2 cliques e a qualquer momento a gente pode ajustar, trazer um pouco menos de suavidade, trazer um pouco mais. Fica totalmente a seu critério. Então a gente já trouxe um aspecto bem mais interessante aqui para esse efeito de vidro. Porém eu quero trazer algo a mais ainda, porque se a gente perceber, olha só, a gente já colocou aqui o efeito de vidro e já trouxe um resultado interessante. Colocamos aqui um ruído, colocamos aqui um desfoque gaussiano e também colocamos aqui uma distorção no próprio vidro. Porém a gente percebe aqui que não dá para ler direito essa mensagem. O que a gente pode fazer aqui é basicamente trazer um pouco de destaque aqui para o texto.
E como que a gente faz isso? Vou clicar aqui na opção da camada transparente e aqui agora a gente vai selecionar a ferramenta de pincel. Aqui nas configurações do pincel você deixa a dureza em 0 e aqui você pode aumentar um pouco o tamanho desse pincel. E nesse tamanho aqui para mim já está interessante. Agora a gente vai clicar nessa opção aqui das cores, nessa caixinha aqui a gente clica e seleciona aqui a cor preta se não tiver selecionado. Depois clicamos aqui em aceitar. Agora a gente vai dar um clique aqui, ó, nesse texto, mais ou menos aqui assim, podemos dar 2 ou 3 cliques. Aqui já está interessante. Agora a gente vai colocar esse efeito aqui, ó, desse brush que a gente aplicou somente no efeito de vidro aqui, que é onde está prejudicando a legibilidade. Então agora a gente vai adicionar esse efeito aqui, ó, essa mancha aqui, ó, somente no efeito de vidro. Então para isso a gente vai vir novamente nas teclas de atalho, clicamos no Alt e damos um clique aqui na camada do brush que a gente acabou de fazer. Após isso agora a gente vai diminuir a opacidade aqui para 50%, já vai ser o suficiente. Então olha só. Antes a gente não conseguia ler direito o texto e agora a gente já consegue ter uma legibilidade melhor. Então agora a gente vai fazer o agrupamento para que a gente consiga mover essas camadas aqui. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, clicar nessa opção aqui, certo? Da forma. Vamos na ferramenta de atalho, clicamos aqui no Ctrl e vamos selecionar o brush, que é essa opção aqui mais escura do nosso projeto. E vamos também selecionar a opção do ruído. E agora a gente vai clicar nesse cadeadinho aqui, ó, nessa parte inferior. Então a gente clica, por quê? Porque é assim que a gente clica nesse cadeado, todas essas funções aqui a gente consegue mover ela tranquilamente. Então a gente pode selecionar qualquer uma dessas três e a gente consegue mover ela com tranquilidade, para que esse efeito aqui específico ele fique em toda a imagem aqui do nosso projeto. Então a gente pode aplicar todo esse efeito aqui, ó, em qualquer lugar da nossa imagem. Então você não vai ficar preso ali somente a um local na qual você coloca esse efeito de vidro. Esse efeito aqui ele consegue ser aplicado em qualquer ângulo aqui, ó, da nossa imagem. Então dessa forma aqui você consegue organizar melhor as suas informações, consegue aumentar, consegue diminuir. Então fica totalmente personalizado aqui o tamanho que você coloca essa forma. E agora eu quero saber de você, você achou interessante esse efeito aqui de vidro que a gente acabou de fazer no Photopea pelo celular? Coloca aqui nos comentários. E se você tem alguma ideia de vídeo ou de algum outro efeito, coloca aqui embaixo nos comentários também para eu estar fazendo um vídeo sobre isso. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo no próximo vídeo.